Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindos. Já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A história de hoje está muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não esqueça de deixar seu like e comentar bastante para eu saber a opinião de vocês. Agora fiquem com o vídeo. O dia que fomos numa chácara e uma menina dançou funk no colo do meu marido. Eu tenho uma amiga de infância e ela nunca namorou na vida dela. O negócio dela é gandaia. Então ela faz muita chacrinha e toda vez ela me chama. Porém, eu não curto frequentar lugar assim com meu marido, porque eu confesso que eu sou extremamente ciumenta. Porém, ela sempre convida já sabendo que eu não vou, então tá tudo bem, ela super entende também. Porém, esses dias ela fez uma chácara comemorando o aniversário dela e ela pediu muito para que eu fosse. Afinal, era uma data muito importante e especial para ela. E ela queria que eu tivesse ali com ela, nem que fosse um pouquinho. Então eu falei para ela que eu iria sim, porém que eu ficaria pouco. Até que chegou o dia do aniversário. Beleza, fomos eu e meu marido. Chegando lá na chácara, não tinha quase ninguém, a gente chegou super cedo. Então a gente escolheu uma mesa ali no cantinho, bem ali reservadinha, bem ali escondidinha, e ali a gente ficou. Até que começou a chegar o pessoal começou a beber. Enquanto isso, eu e meu marido ali no cantos, quietos. Gente, do nada me brotou uma menina na nossa direção que começou a encarar meu marido e dançar tipo funk bem sensual e tipo assim, olhando muito pra ele, ela não tirava o olho dele. Quando eu olhei pro meu marido, ele tava todo sem graça, sem reação, sabe quando o cara não sabe pra onde olhar, fica olhando pro chão, brincando com pedrinha. Até que, não contente, essa menina começou a vir mais pra perto da gente, tirou a roupa, ficou só de biquíni e começou a dançar mais sensual ainda e olhando pro meu marido. Ali a minha paciência já tinha ido embora, levantei, fui até essa menina e perguntei se ela tinha perdido alguma coisa ali na minha mesa. Então a gata começou a rir da minha cara. Dei um puxão de cabelo nela, olhei bem dentro do olho dela e falei pra ela: você fica bem esperta comigo, você não tem noção com quem você tá mexendo. Nisso a minha amiga viu, veio correndo e me separou, tirou eu de cima da menina. Olhou pra menina e falou pra menina: olha, por favor, mexa com qualquer um da festa, só não mexa com ela, é melhor você deixar ela quieta. Beleza, voltei pra minha mesa, me sentei. Até que um tempinho depois deu vontade de fazer xixi, porém o banheiro ficava lá em cima. Então falei pro meu marido: espera rapidinho que eu vou no banheiro e já volto. Enquanto eu tava fazendo xixi, enquanto eu tava lá, eu comecei a ouvir o pessoal gritando, o pessoal batendo palma, tipo assim, fazendo mó farra. E eu sou muito curiosa. Então eu terminei logo o que eu tava fazendo e corri pra sacada pra poder ver o que tava acontecendo. Gente, a hora que eu fiz assim, que eu olhei lá embaixo, aquela desgraça daquela menina tava dançando funk literalmente no colo do meu marido. Gente, eu só não pulei de lá de cima porque eu sabia que eu ia morrer. Eu só sei que no desespero eu mirei a escada, eu desci da escada capotando. Quando eu cheguei lá, a única coisa que eu lembro é de ter pegado ela pelo cabelo e eu lembro de ter dado várias joelhadas, mas várias joelhadas na cara dela. Eu tava tão cega que, gente, eu não vi nada. Eu não lembro nem quem que foi que me tirou de cima dela. Até que o meu marido veio pra falar comigo, né, pra tentar me acalmar. Quando eu vi ele, eu fiquei mais puta ainda. Fui pra cima dele e também dei uns vários bons tapas na cara dele. Então eu peguei meu carro e acabei indo embora. Larguei meu marido lá pra trás. Quando deu 4 horas da manhã, quem que chega? Meu marido. Veio andando. Chegou em casa chorando, me pedindo desculpas, dizendo que ele não tinha culpa, que ele tentou tirar a menina de lá de cima dele, mas a menina não saía. Mas
Naquele momento eu não queria conversa, então eu pedi para que ele arrumasse as coisas dele e fosse para casa da mãe dele. Eu pedi um tempo do nosso relacionamento. No momento eu tô morando sozinha, mas eu confesso que eu não sei se eu fiz o certo. Eu sempre fui uma mulher que desde nova nunca gostei de ter relacionamento sério com a pessoa. Então, exatamente por isso, sempre me senti muito atraída por homens casados. Pelo fato dele ter o compromisso com a outra pessoa e eu ter alguém, mas ser sozinha, ser solteira, ser livre, fazer o que eu quero. Então, sempre me relacionei. Até que um dia eu comecei a trabalhar numa empresa e eu apaixonei no subgerente. Claro, ele era casado. E a gente começou a ficar. Começamos a ficar. E nós estávamos completamente apaixonados. E detalhe, a gente não media esforços pra esconder, não. A gente esfregava na cara de todo mundo mesmo. Estava bem tranquilo. Até que ele foi transferido para Minas Gerais. E quando ele foi transferido, eu fiquei desorientada, desnorteada, ele também, a gente chorava de saudade um do outro, se amava muito, era aquela coisa toda, ele pedia pra eu ir, mas eu não tinha coragem de me deixar e ele também não tinha coragem de deixar a mulher dele, né? E mesmo assim, eu sabia que mesmo ele não tendo essa coragem de deixar a mulher dele, ele me amava, porque ele me tratava igual uma princesa, ele faltava adivinhar os meus pensamentos, sabe? Ele fazia tudo por mim, então eu era muito feliz pela forma que eu era tratada. Até que, todas as vezes, ele vinha, porque ele tinha uma casa aqui no meu estado, então todas as vezes ele vinha aqui pro meu estado, e todas as vezes que ele vinha, a gente saía, se divertia, ficava junto, era tudo muito bom. Até que teve um dia que eu falei pra ele assim, que eu queria ter uma filha dele, né? Eu já sabia que ele não ia ficar comigo, mas é que se fosse pra eu ter um filho um dia, seria dele, porque ele foi o homem que eu mais amei, que meu coração esquentava, que me fazia muito bem. E seria muito difícil encontrar uma pessoa assim. Então, se fosse para ter um filho, seria dele. E ele concordou com a ideia. Beleza. Numa outra vez que ele foi no meu estado, falei pra ele que eu não tava tomando anticoncepcional. Ele simplesmente não deu ideia. Acho que é porque ele sempre duvidou que eu tomava ou não tomava, porque eu sempre tomei. Então, eu acho que ele não acreditou que eu realmente ia parar de tomar anticoncepcional. Beleza. Comecei a ficar com ele e tal, ficamos. Passou um tempo e a minha menstruação começou a atrasar. E aí, o teste de gravidez deu positivo. Só que na hora que o teste de gravidez deu positivo, me bateu um arrependimento tão profundo, tão forte, tão estranho, que eu comecei a negar completamente. Eu falei, não, eu não quero. Onde que eu tava com a cabeça? Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Foi um boom, assim, sabe? E aquilo começou a me corroer dentro de mim. Eu comecei a falar, não quero, Deus me livre, eu não quero ser mãe, eu não imagino sendo mãe, isso não vai dar certo e tal. E eu comecei a fazer tudo pra tirar essa criança de dentro de mim. Eu tinha medo de tomar o comprimido, porque eu vi os riscos, era muito forte, tinha medo de morrer. Mas eu tinha medo de tentar matar uma criança, né? Então, eu era muito bizarra, eu comecei a me dar soco na barriga, eu comecei a introduzir objetos dentro de mim pra ver se atingia lá dentro e tirava e furava a bolsa, sei lá. Tomei vários chás pesadíssimos, fortíssimos que eu via na internet. Tudo que eu via na internet, eu fazia pra tirar a criança. Rejeitava completamente, não aceitava o fato, me doía muito aquilo. E quando eu falei pra ele, ele super negou, ele falou que era pra eu não fazer isso, que eu ia me arrepender depois, pra pelo amor de Deus, que a gente ia cuidar da criança, que não precisava disso e tal. Quando ele veio me visitar, eu tinha 3 meses de gestação. Eu comecei a pedir pra ele me dar soco na barriga. E ele começou a falar pra eu parar de ser louca e tal, e eu me dava soco, ele me segurava e falava pra eu parar de ser doida, que eu tava fazendo da vida, que não era pra eu fazer isso. E eu começava a falar pra ele que ele era fraco. Eu falava pra ele que ele era fraco porque ele não conseguia me bater na minha barriga, sabe? E bem nessa época, ele descobriu que a mulher dele estava com câncer de mama e que tinha que fazer o tratamento. E quando ela descobriu da criança, o que aconteceu? Ela decidiu perdoar ele e ficar com ele, entendeu? Então eu tive que passar por tudo aquilo e eu não conseguia lidar com a situação. Como eu rejeitava a criança e ele aceitava a criança e eu queria que ele rejeitasse também, eu comecei a maltratar ele e a partir daí começaram a vir humilhações, xingamentos, palavras de baixo calão e tudo isso mais partindo de mim do que dele. E acabou que por conta de toda essa circunstância, a gente começou a se afastar. Porque pra ele era inadmissível esse tipo de tratamento, essa falta de respeito um com o outro. Mas eu já tinha perdido a cabeça nessa altura do campeonato, eu já não tinha mais educação e nem amor suficiente pra lidar
de forma carinhosa e leve essa situação. Eu tentei de todos os jeitos tirar essa criança. No dia do parto, o parto foi horrível, tenho uma péssima memória. A anestesia parece que não pegou direito, e eu sentia a dor, eu sentia me abrindo, eu sentia tirando a criança, eu gritava de dor, eu gritava com aquela situação, e o médico não dava moral, falava que aquilo era psicológico, que a anestesia tinha dado certo, que é porque eu não queria mesmo, e eu rejeitava, e a criança chorando, sabe? Nossa, eu pensando comigo, o que eu fiz na minha vida? Meu Deus, eu acabei com a minha vida, como que eu posso ter acabado com a minha vida desse jeito? E ele veio e mostrou o bebê. E sabe qual que é o pior? O pior é que era um menino, e o meu sonho de princesa era ter uma menininha. Então, quando eu descobri que era um menino, foi um choque de realidade, porque eu nem queria ser mãe e nem de um menino. Se fosse pra ser, era de uma menina. Então, eu rejeitei completamente. Ai, aquele garoto chorando na minha cabeça, eu não conseguia aceitar. E quando o médico tirou ele de dentro da minha barriga e me mostrou, ele olhou dentro dos meus olhos, aqueles olhos fulminantes. Eles olharam dentro de mim, ele parou de chorar. Foi igual ter dado um tapa na minha alma, sabe? Tipo, aquela criança precisava de mim de algum jeito, sabe? E eu, tipo, rejeitando, olhando pra ele, pensando, caraca, essa criança, ela me sente, sabe? E o pior é que eu quase morri intoxicada quando eu tava grávida, porque eu tomei um chá tão forte, tão forte, tão forte. E olha, a criança não foi atingida. Ele era uma fortaleza. Nada foi capaz de atingir essa criança, sabe? E eu ficava, gente, por que Deus? Todas as vezes que eu ia na ultrassom, eu falava assim, pelo amor de Deus, que o coração tenha parado de bater, que o coração tenha parado de bater. Eu pedia pra Deus, pra quando eu saísse dali, pra tirar aquela criança do meu ventre, porque aquela criança não merecia. Ela não merecia uma mãe como eu, ela merecia ser amada e eu não tinha amor pra dar pra ela. É como se tivesse criado uma barreira entre eu e essa criança, sabe? E ela não foi atingida por nada. Ela nasceu bem magra, com 1,7 kg. Eu não quis dar meu peito de jeito nenhum, não quis amamentar. Pra mim era bizarro essa cena de dando leite do meu peito pra criança. Desde o primeiro dia de vida, o meu filho toma fórmula. Pois é, eu já pensei em dar pra uma casa de adoção, eu já pensei em dar pra alguém, mas a minha mãe e os meus amigos é que não deixam fazer isso. Que sempre tentam fazer eu comprar a ideia de que agora eu sou mãe. E no final das contas eu acho que nem toda mãe nasce, nem toda mulher nasce pra ser mãe. Eu não sei de onde que foi, por que foi, o que foi que me deu na cabeça de querer engravidar. Sabe? Eu pensei que talvez eu amasse tanto aquele homem que um filho poderia trazer a presença dele pra perto de mim. E acabou que como não deu certo da gente ficar junto e ainda era um menino, eu não consegui transferir esse amor pra essa criança e hoje eu sofro. É claro que a mulher dele não aceita a criança. Eu também não vou dar o meu filho, mas hoje ele tem 6 meses de vida. E eu tô fazendo terapia, eu tô indo no psicólogo, eu tento amar essa criança, sabe? Eu tento gostar dela, mas é um sentimento de rejeição mais forte do que eu tenho que lutar contra mim mesma. E eu peço todos os dias pra Deus me abençoar e me dar amor pra eu conseguir amar essa criança do jeito que ela merece e dar esse amor de mãe que eu sei que é encontrar.